Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Módulo 5, Angelologia. A doutrina dos anjos. Introdução. A angelologia é a matéria teológica que estuda sobre os anjos. A importância da nossa crença sobre a pessoa e ações dos anjos consiste, primeiro, no fato de que eles, confirmados na obediência a Deus, terem sido designados como espíritos ministradores em benefício dos que hão de herdar a vida eterna, conforme Hebreus 1:14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Depois, porque todos eles, até os que caíram com Satanás, no princípio, terão papel decisivo nos eventos e terão lugar no futuro. Os anjos são protagonistas de grandes eventos nas Escrituras, no cumprimento de suas funções e atividades, em submissão e obediência ao Deus Todo-Poderoso, de acordo com Salmo 103:20, louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Do Gênesis ao Apocalipse, as atividades angelicais são tão intensas, que os anjos são citados cerca de 300 vezes nas páginas da Bíblia. Vejamos. Tópico 1. Os anjos são criaturas de Deus. Os anjos são seres celestiais que foram criados do nada pelo poder de Deus. Eles foram criados perfeitos para habitarem eternamente nos céus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, mediante a sua palavra foram feitos os céus e todo o seu exército, veja Salmo 33:6. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus, pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas, as coisas invisíveis que estão nos céus, as visíveis que estão na terra, tudo foi criado pelo Senhor Jesus Cristo, conforme Colossenses 1:16. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Não sabemos com exatidão a época em que os anjos foram criados, porém, temos conhecimento de que eles existem há muito tempo. Os judeus acreditavam que os anjos eram seres eternos e incorpóreos, dotados de grande luminosidade e pureza. Nunca ficavam doentes, nunca morriam, não comiam nem dormiam, nem tampouco estavam sujeitos aos infortúnios que afligem os seres humanos. Deus rege o universo com poder absoluto, e, os anjos, a serviço de Deus, agem em obediência à palavra do Senhor. Vejam Salmo 103:20 e 21, louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos, que fazem a sua vontade. Tópico 2. Os anjos são criaturas superiores aos homens. Apesar dos anjos serem celestiais, perfeitos, puros, poderosos, eternos, eles reconhecem que são criaturas e não admitem ser adorados pelo homem, porque somente Deus é digno de ser adorado, em Apocalipse 19:10. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, e não faça isso. Pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus. Embora na Bíblia sejam descritos como varões, os anjos, na realidade não têm sexo e não propagam a sua espécie, conforme Lucas 20:34 e 35. Jesus respondeu, nesta vida os homens e as mulheres casam. Mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, e não podem gerar, e em Lucas 20:36, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram.
Os anjos são espíritos, diferentes dos homens, não estando limitados às condições naturais e físicas. Os anjos não possuem um corpo carnal material com forma humana, mas um corpo espiritual, que é acompanhado de luz e de glória celestial, de acordo com 1 Coríntios 15, 44, quando é sepultado, é um corpo material, mas, quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que, se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. O aspecto do anjo que anunciou a ressurreição de Jesus Cristo era como um relâmpago, Mateus 28, 3. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os anjos aparecem e desaparecem quando querem e se movimentam com uma velocidade incalculável. Porém, apesar dos anjos serem puramente espíritos, eles têm o poder de assumir a forma de corpos humanos, para se tornarem visíveis aos sentidos do homem a quem Deus quer revelar propósitos específicos. Gênesis 19, 1 a 3. Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los, por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto, que eles aceitaram e foram com ele para a sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Os anjos não estão sujeitos à morte, são imortais, foram criados num estado perfeito para viverem eternamente. O anjo que apareceu no sepulcro de Jesus tinha um aspecto como de um jovem, embora tenha existência há milhares de anos, como em Marcos 16, 5. Então elas entraram no túmulo e viram um jovem vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas. Sobre a sua quantidade, a Bíblia diz que são milhares e milhões de milhões, veja Daniel 7, 10, e de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento, e foram abertos os livros. Tópico 3. A classificação dos anjos. Quanto à sua classificação, existem várias graduações de autoridade entre os anjos correspondentes às suas diferentes funções no céu. Alguns anjos desempenham funções de grande responsabilidade junto ao trono de Deus, cooperando na administração divina. Outros são encarregados de serviços na administração de Deus quanto ao atendimento aos homens no mundo inteiro, servindo a favor daqueles que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus 1, 14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. 1. Arcanjos. Miguel é mencionado como arcanjo, o anjo principal. Ele aparece como o anjo protetor da nação israelita, veja Daniel 12, 1. E o anjo continuou, dizendo: Nesse tempo, aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Desde que Satanás desejou ser semelhante a Deus, o arcanjo Miguel, cujo nome lhe traz a honra de defender a glória que pertence unicamente ao Senhor, é sempre citado em confronto com o diabo. Talvez o fato de ser designado por Deus para cuidar da expulsão de Satanás do céu, Miguel sempre aparece em peleja contra o inimigo de Deus e defendendo a Israel, o povo escolhido de Deus, conforme Apocalipse 12, 7 a 10. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra,
chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu, que dizia: E agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. De acordo com a Bíblia, Miguel é um dos primeiros príncipes, Daniel 10, 13. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia, o que sugere a existência de outros príncipes de destaque no céu. A maneira pela qual Gabriel é mencionado, também indica que ele é de uma classe muito elevada. Ele está diante da presença de Deus e a ele são confiadas as mensagens de mais elevada importância com relação ao reino de Deus. Em Judas 9, nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo, para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: Que o Senhor repreenda você. Gabriel foi o portador da mensagem a Zacarias sobre o nascimento de João Batista, o precursor de Jesus, conforme Lucas 1, 11 a 19. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: E não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho, e a minha mulher também. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Foi também quem trouxe a grandiosa mensagem para a Virgem Maria de que ela haveria de dar à luz o Filho de Deus. Veja Lucas 1, 26 a 35. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então Maria disse para o anjo: Isso não será possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Tópico 2. Querubins. Os querubins pertencem também a uma classe elevada de anjos. Eles ocupam uma função muito especial e de grande responsabilidade na administração divina, junto ao trono de Deus. A Bíblia afirma que Deus está entronizado entre os querubins, conforme Salmo 99, 1, o Senhor Deus é Rei, e os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins, a terra estremece. Deus habita entre querubins, e eles são chamados de querubins da glória. Veja Hebreus 9, 5. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Os querubins são anjos relacionados também com os propósitos redentores de Deus para o homem. Eles são descritos como tendo rostos de leão, de homem, de boi e de águia, e isto sugere que representam uma perfeição de criaturas, força de leão, inteligência de homem, rapidez de águia e serviço semelhante ao que o boi presta, conforme Apocalipse 4, 6 a 8, e em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro.
O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Em Gênesis 3, 24, Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Provavelmente foi a primeira vez que vieram querubins à terra para proteger o acesso à árvore da vida no jardim do Éden. A grande importância dos querubins no conceito divino se observa no fato de que Deus ordenou que fossem feitos 2 querubins de ouro numa só peça para fazerem parte do propiciatório que ficava acima da Arca da Aliança, conforme Êxodo 25, 19, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa, o lugar mais sagrado do culto divino no Antigo Testamento. Deus também mandou que fossem bordados querubins em obra-prima sobre o véu, veja Êxodo 26, 31. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubins, bem como nas cortinas do tabernáculo. Tópico 3. Serafins. Os serafins, outra classe angelical, são mencionados apenas em Isaías, veja Isaías 6, 1 a 6, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Pouco se sabe a respeito deles. Segundo alguns estudiosos do assunto, eles constituem a ordem mais elevada de anjos e a característica que os distingue é um ardente amor para com Deus. A palavra serafins significa ardentes. O nome deles indica uma alta patente. Os serafins têm 3 pares de asas, com 2 voam, com 2 cobrem o rosto, em reverência diante de Deus e com 2 cobrem os pés, para que as suas próprias obras não apareçam. Eles sempre clamam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Tópico 4. Principados e potestades. Os principados e potestades que a Bíblia menciona são classificações de governos e domínios. A Bíblia parece ensinar que cada nação tem seu anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar da mesma, conhecido como anjo das nações. Um principado é um pequeno estado independente, cujo soberano tem o título de príncipe. Já a potestade é a própria autoridade constituída. É aquele que tem o poder para exercer certas funções. A Bíblia faz referência a 2 tipos de potestades, as do céu e as da terra. Os principados e potestades da terra têm domínio sobre os homens. Paulo recomenda a submissão total, reconhecendo que essas potestades foram constituídas por Deus, conforme Romanos 13, 1 a 4, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Ou seja, são os governos humanos constituídos pelo próprio Deus. Em relação aos principados e potestades do céu, anjos com autoridade e poder, Paulo ordena que coloquemos a armadura espiritual e entremos em luta contra os principados e potestades do mal, veja Efésios 6, 10 a 17. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão.
Ou seja, são dominadores invisíveis e hostes infernais da maldade que se opõem aos governos humanos estabelecidos nas nações, manipulando-os para fazerem o mal e são inimigos mortais da Igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. A felicidade da Igreja é saber que Cristo está assentado à direita de Deus acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios 1, 20 e 21. O profeta Daniel faz referência a eles. Havia um príncipe angelical sobre os persas. Havia também um príncipe angelical sobre o governo da Grécia, veja Daniel 10, 20. Mas agora eu preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas na minha luta contra eles não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel. Os judeus estavam sob a autoridade do principado do arcanjo Miguel. Era tempo de os judeus regressarem do cativeiro e Daniel se dedicou a orar e jejuar pela sua volta. Depois de 3 semanas, um anjo apareceu-lhe e deu como razão da demora o fato de que o príncipe, ou anjo da Pérsia, havia se oposto à volta dos judeus. O anjo lhe disse que a sua petição para o regresso dos judeus não tinha quem a apoiasse a não ser Miguel, o príncipe da nação hebraica. O príncipe dos gregos também não estava inclinado a favorecer a volta dos judeus. Entretanto Miguel estava pelejando com aquele mensageiro celestial, provavelmente Gabriel, para que os judeus retornassem do cativeiro babilônico. A palavra do Novo Testamento para principados pode referir-se a esses príncipes angélicos das nações, o termo é usado tanto para os anjos bons como para os maus. Na antiga aliança, Israel vivia sob o principado de Miguel, o arcanjo. Entretanto na nova aliança, a Igreja vive sob o governo e principado do próprio Senhor Jesus Cristo. Conclusão. Tanto na antiga como na nova aliança, os anjos foram personagens importantes e continuam sendo espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Do Gênesis ao Apocalipse, os anjos de Deus atuam em favor do seu povo eleito. Agradeçamos ao nosso bondoso Deus pela existência dos anjos eleitos e valorosos em poder, os quais nos ajudam e nos acompanham no nosso dia a dia, livrando-nos do mal e nos guardando em todos os nossos caminhos. Conforme Salmo 34, 7. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo, e Salmo 91, 11, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Chegamos ao final do módulo 5 do curso de Teologia. Pastor e professor Augusto Valério e sua equipe. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.